Você já teve algum machucado na boca, alguma ferida nos lábios ou na língua e não viu o que isso pode ser e de repente o que pode se tornar? Fica comigo que eu vou mostrar uma coisa bem bacana para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Olha só, muitas vezes pode estar aparecendo na sua boca feridas, machucados, que às vezes você acha que pode ser uma afta e pode ser algo muito mais sério. E eu trouxe duas especialistas aqui hoje para falar sobre isso, porque nós estamos entrando no mês de novembro, que é o mês Bordeaux da prevenção do câncer de boca. E uma coisa que poucas pessoas prestam atenção, né? Um machucadinho que começa e aquilo de repente, inclusive eu costumo dizer que o problema maior não está só nos pacientes. Muitas vezes os colegas podem acabar negligenciando isso e pode se tornar um câncer de boca, né? E pode ser evitado muito mais facilmente. Estou aqui com a doutora Gabriela. Tudo bom, Gabriela? Prazer te ter de novo. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui para falar mais uma vez sobre um tema extremamente importante. E a doutora Giovana, tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Eu represento a Secretaria de Saúde do Estado. Estou muito feliz de estar aqui. Mas que bom, vamos lá. Gabriela, acontece muito isso que eu falei, né? Muitas questões, como chega para você lá na universidade, de repente, quando lá na fase inicial era um machucadinho e quando foi ver se tornou um câncer. O que você pode dizer isso para a gente? Bom, nossa boca ela é muito susceptível a ter muitas lesões. Essas lesões elas podem ser benignas, mas também podem ser malignas, ou seja, podem ser mais inofensivas, mas também podem ser um câncer. Qual é a importância da gente ir a um especialista, ir a um profissional capacitado? Porque o câncer ele não começa gigantesco de um dia para o outro, ele vai crescendo e com certeza ele iniciou com milímetros de tamanho. O importante é a gente pegar ele nessa fase. Lesões de boca, a gente pode ter afta, a gente pode ter doenças infecciosas que se manifestam na boca, a gente pode ter doenças autoimunes que se manifestam na boca, mas o câncer com certeza é um representante muito importante desse grupo de lesões. Eu já ouvi falar, e aí vocês duas podem falar sobre isso, me parece que o estado do Mato Grosso do Sul é um dos que tem uma incidência mais alta do câncer de boca, né? O câncer de boca hoje no estado ele é o 8º mais incidente. E hoje nós temos diversas campanhas relacionadas à prevenção do câncer de boca, que como a doutora Gabriela falou, é tão essencial e tão importante para nós começarmos a discutir essa doença que tem esse impacto na nossa população, né? Hoje existe a previsibilidade de 180 novos casos por ano, e desses 180 novos casos, a maior parte é em homens. E existem alguns critérios que são relacionados à incidência, relacionada à exposição solar, por exemplo, à infecção por HPV. Então, tudo isso a gente precisa fazer o processo de prevenção em todos esses temas que podem se relacionar ao câncer de boca. Olha, se você parar para pensar, é muito chocante, porque assim, é uma incidência muito alta. E muitas vezes eu costumo falar que pode ser prevenido pelo próprio colega, porque hoje um consultório odontológico é muito mais frequentado do que um consultório médico. Com certeza. E muitas vezes um colega pode achar que às vezes é uma coisa simples, né? Ou uma outra coisa que eu costumo te falar, muitos colegas estão acostumados a só olhar dente e esquecem de olhar o restante, esquecem de olhar o assoalho da língua, né? Corredor bucal, e muitas vezes pode ter alguma coisa lá. E quando o paciente reclama, já está avançado, não é verdade? Sim, e é tão importante a gente falar disso porque a expectativa ao ano são de 15 mil novos casos de câncer de boca no nosso país. Isso é um número extremamente expressivo e o câncer de boca ele pode gerar uma morbidade, ele pode gerar sequelas muito importantes e afetar a qualidade de vida. Para a gente falar de câncer de boca, a gente está falando diretamente para o nosso paciente, para o público que está aí, que não é da área da saúde, mas a gente também precisa direcionar essa conversa aos profissionais da saúde. Eu não vou restringir apenas aos dentistas, mas aos colegas médicos, fisioterapeutas, nutricionistas que lidam com pacientes. Ao receber um paciente que se queixa da boca, a gente precisa fazer esse encaminhamento, esse alerta para procurar um dentista. E quando a gente fala na odontologia, existe uma área específica para esse diagnóstico, que é a estomatologia.
É a minha área de atuação e, infelizmente, ainda muito desconhecida pelos nossos colegas. Precisa saber que tem essa especialidade e encaminhar os pacientes. A gente sempre fala, Plácido, que não é que a gente tem que saber tudo. Um dentista que está especialista em canal não precisa saber tudo. Um ortodontista, ele não tem. Ninguém sabe tudo. Mas a gente precisa saber o que é normal e precisa saber quando tem alguma coisa alterada. Se está longe, se está fora da nossa linha de tratamento, a gente precisa encaminhar este paciente para um especialista, para que ele tenha o cuidado o mais rápido possível. Aí eu vou contar uma outra coisa, falar, porque hoje a odontologia está um pouco diferente do que era 10 anos atrás. Hoje ela está mais multidisciplinar. Então, dificilmente um paciente sai de um consultório, já tem tudo ali, né? Quando não estão todos os dentistas lá, mas aí o cara chama, tem um orto, tem um endo, tem um protesista, então acaba não saindo. Mas muitas vezes não tem um estomatologista. Aqui no nosso estado, principalmente, a gente tem uma escassez dessa especialidade, mas todo cirurgião dentista, ao se formar, ele é capacitado para investigar, para fazer um exame minucioso, detalhado, uma anamnese, uma entrevista com o paciente que indica a possibilidade maior ou menor desse grupo de lesões malignas. Então, não ter estomatologista também não tira o dever do generalista de fazer uma boa investigação. O paciente vai no seu consultório falando de dor de dente, um dente que está aqui em cima do lado direito, o dentista tem que investigar a boca inteira, embaixo da língua, do outro lado, da bochecha, na garganta, porque assim, além de especialistas, a gente tem que lembrar que nós somos profissionais da saúde. Gabriela, eu vou depois pedir para você mostrar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Para a pessoa que está assistindo, tanto para um paciente leigo, como para os profissionais da saúde. O que a gente pode chamar de atenção e de alerta em questão de lesão? Por exemplo, quantos dias que devem procurar um colega, ou quantos dias deve procurar um dentista, um médico? O que é um sinal de alerta para a pessoa que está assistindo? Puxa vida, eu estou com isso aqui já faz tantos dias. Eu estou assistindo a entrevista, eu preciso procurar. Bom, qualquer lesão que não diminui ou desaparece em 15 dias é uma lesão que deve alertar. 15 dias é o limite. Tanto para o próprio paciente em casa, quanto para o profissional. Estou avaliando o meu paciente, passou de 15 dias, a lesão que eu vi não diminuiu, não melhorou, é um alerta extremamente importante. Manchas e placas brancas ou avermelhadas, um sangramento que não tem uma explicação muito óbvia, dentes que começam a ter mobilidade, mas não tem uma doença periodontal, não tem uma doença que justifique essa mobilidade. O paciente ele pode falar que ele está com uma rouquidão que não sara, uma rouquidão que não tem um motivo e fica aí demorando semanas, meses se arrastando, é um alerta também. E lógico, o campeão é a presença de úlceras, feridas de úlcera, que ao momento que elas estão se desenvolvendo, elas não doem. E isso é um alerta. Lesão que não dói, a gente também precisa se preocupar. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas não doeu, então isso não é preocupante. Quando na verdade, sim, o câncer inicial, ele não dói. Além disso, não é só na boca. Pescoço também, a presença de ínguas, a gente também tem que ficar alerta. Isso é importante. Giovana, deixa eu te falar uma coisa. Porque muitas vezes a gente olha a saúde só como municipal, né? Por conta dos postos de saúde, e os postos de saúde, a gestão é municipal. Mas no caso, o Estado, como você está na coordenação da parte do Estado, o que o Estado faz para prevenir isso? Qual que é a estrutura que o Estado tem para isso? Bom, Plácido, ao encontro de tudo que a professora Gabriela nos trouxe, nós precisamos conversar sobre a prevenção com o profissional. Então, essa é a nossa principal tomada de frente junto ao Estado. Como você disse, a gestão é municipal. Porém, o Estado ele apoia com relatórios técnicos, com encontros com os cirurgiões dentistas para capacitação, para educação permanente. E hoje nós utilizamos um aplicativo que ele facilita o profissional a ter acesso a informações para diagnóstico precoce do câncer.
Não te atrapalhando, esse aplicativo é só profissional ou para o leigo também? Esse aplicativo é para uso do profissional. É uma plataforma de teleconsultoria, onde ele consegue conversar com o estomatologista, e esse estomatologista, além de propiciar o apoio diagnóstico, ele favorece com que esse profissional ele saiba qual a conduta a ser tomada. Conduta tomada, nós temos um apoio do Laboratório de Patologia da UFMS, que recebe exames como biópsia, citologia esfoliativa, para fazer o laudo e aí sim dar o diagnóstico de câncer ou de outras lesões. Como a professora disse, nós temos muito diagnóstico de paracoccidioidomicose, nós temos diagnóstico de sífilis pela boca. Então, esse aplicativo ele é uma forma de trazer a estomatologia para perto dos municípios. Esse aplicativo qualquer colega pode baixar? Os colegas que estão no Sistema Único de Saúde podem baixar atualmente. E dos particulares? Dos particulares, nós ainda não temos um convênio com a universidade que faz o aplicativo, que é a Universidade Federal da Paraíba, mas é algo que está em discussão. Mas a gente pode colocar esse aplicativo já aqui na tela? Pode. Vamos colocar, está aqui embaixo já o aplicativo para você baixar e você ter mais informações, que muitas vezes o colega está no particular, né, e quer entender um pouco, ele poder ver, né, e se inteirar, né. Sim, é muito importante porque hoje nós temos uma cobertura de 100 especialidades odontológicas, que é quem realmente faz o atendimento especializado e onde está o estomatologista, de 20% no nosso estado. Então, os dentistas que estão na atenção primária, eles têm um apoio para fazer toda a conduta que for necessária para o diagnóstico do câncer de forma precoce. Hoje nós ainda estamos um pouco aquém do diagnóstico precoce, mas nós estamos propiciando o diagnóstico celere. Então o paciente ele não precisa mais se deslocar de um município para outro para ter o atendimento relacionado ao câncer de boca. Isso é muito importante porque a gente garante que ele seja tratado em 60 dias. Então, existe uma lei que o tratamento do câncer de boca hoje, de todos os cânceres, ele precisa ser ofertado em 60 dias. Então, um diagnóstico celere, mesmo que ainda nos estadiamentos maiores, né, que são aqueles cânceres que não são mais iniciais, é um movimento importante para que a gente possa garantir o direito do paciente. Ótimo, que bom. Olha só, a gente tem muita coisa para mostrar ainda para você hoje, inclusive algumas fotos de lesões que podem chamar um pouco a sua atenção. A gente vai dar um break agora, mas olha só, você vai lá você tá no Instagram, vai lá na link do YouTube e continua assistindo essa entrevista no YouTube, porque agora vai ter imagens para chamar a atenção de alerta para você, paciente, e para você, colega também, tá bom? Continua aqui comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Aproveitando isso que a Giovana falou, Gabriela, o que a gente... Eu vou pedir para projetar as imagens para a gente chamar de alerta, e eu queria uma coisa de você, não sei se eu vou te atrapalhar. Em cima dessas imagens, você poderia me falar assim, olha, essa lesão aí provavelmente começou bem menor, né? Para alertar. Vamos lá, vamos projetar para você ver isso aí. Olha só. Bom, olha que interessante. Aqui a gente tem duas imagens com manifestações bastante diferentes em locais diferentes. A primeira imagem é no lábio inferior, onde eu tenho uma crosta, eu tenho uma ferida, provavelmente está aí há bastante tempo. E a segunda imagem é na língua, na lateral de língua tem uma placa branca que ela não é destacável. Por que a gente trouxe essas duas imagens? Porque são dois locais de extrema atenção para esta lesão de câncer. Lábio inferior, região atrás na língua, principalmente nas laterais, e a região de assoalho de boca, embaixo da língua, são as três principais regiões que o câncer se desenvolve. Então aqui, nesta primeira imagem do lábio, uma lesão aparentemente inocente. Às vezes a pessoa pode imaginar que ela se cortou, ou que ela mordeu sem querer, que ela se machucou ao se alimentar, mas não cicatrizando em 15 dias, eu preciso ter um alerta e indicação de biópsia.
Esta segunda imagem, como a gente pode perceber, precisa puxar a língua para ver. É uma imagem mais escondida, uma lesão que está mais escondida. Eu preciso tracionar essa língua para conseguir observar essa lesão. E deixa eu te fazer uma pergunta, indo um pouco mais a fundo nisso, para a gente chamar a atenção. Olha só, ali a gente vê a ausência do primeiro molar inferior e também do superior. Muitas coisas acontecem por uma inflamação. Isso é legal de chamar a atenção porque, assim, muitas vezes uma ausência de dente que a pessoa deixa, porque até deixar um dente só, tem um monte na boca. Isso aqui pode ter sido gerado por um trauma, né? Olha, a relação de trauma para câncer de boca ela é muito controversa na literatura. Com certeza entraria como uma hipótese diagnóstica, mas ao observar que a língua pode estar mais endurecida, que eu tenho a presença de úlcera e confirmando com a biópsia, eu tenho a confirmação de um câncer, mas nesse estágio, nessa fase que ele está, com certeza um trauma deve ser investigado, mas essa relação ainda é muito controversa na literatura. Porque ali no outro ele também usa uma prótese, né? Ali, por exemplo, no lábio, o que pode levar a isso? Por exemplo, é só o fumo ou alguma coisa, algum hábito nocivo na boca? Por exemplo, nós estamos numa região de muito sol, né? E pessoas do campo. Isso pode ser alguma coisa que a pessoa tem mania de colocar na boca, morder? O que pode ser? Bom, no lábio inferior, o principal fator relacionado é a exposição solar sem proteção. Então, a gente está num estado extremamente rural, com muitos trabalhadores que fazem essa exposição desprotegida e a gente sempre fala uso de protetor facial e labial, fazendo um foco para esses pacientes de que não é batom, de que não tem cor, de que é um produto para fazer essa proteção para adquirir na farmácia, o uso de chapéu de aba larga para proteger realmente a face, porque quando eu tenho sol, a incidência ela vai atingir principalmente o lábio inferior. Eu preciso proteger, é uma região que está exposta literalmente a essa exposição. O sol é o principal fator relacionado ao câncer de lábio inferior. Para dentro da boca as coisas mudam um pouco. A gente tem álcool, então ingestão de bebida alcoólica junto com fumo. E quando eu falo fumo, falo tabagismo, a gente está falando, entrando numa área extremamente importante, porque eu não estou falando só do cigarro convencional. Eu estou falando do fumo de mascar, que não gera fumaça. Eu estou falando do cigarro eletrônico, que vem com uma febre infeliz aqui para o nosso país e para o mundo inteiro, em que muitas vezes a pessoa substitui o cigarro convencional pelo eletrônico, achando que está fazendo uma escolha mais saudável, quando na verdade a gente não tem esta prova de que é mais saudável. Os dois trazem malefício. E como o cigarro eletrônico ainda tem um fator de ser dependente do usuário, ele que regula a liberação de nicotina, ele pode ser muito pior do que um cigarro convencional. Vamos lá na segunda foto? Aqui a gente já tem um grupo de lesões em que pode ser mais perceptível, lesões com crescimento, lesões brancas, lesões ulceradas, que com certeza estão aí há alguns meses. Então eu tenho lesões, por exemplo, ali na parte de baixo, no canto esquerdo, uma lesão que provavelmente já está gerando um cheiro na boca do nosso paciente, que é um fator também, a halitose, o mau hálito. Esse hálito puxando mais para o necrótico é um sinal também bastante importante. Eu tenho um paciente no canto direito inferior com uma gengiva bastante inflamada, mas a seta está apontando para o câncer. Então eu preciso procurar o dentista com uma periodicidade importante para ele verificar se é uma doença periodontal ou se já é uma lesão instalada. Deixa eu te atrapalhar. Aquela do lado esquerdo inferior, quanto tempo para uma lesão ficar daquele tamanho? Eu já vi casos de 5 meses para deixar uma lesão desse tamanho. Quanto mais vascularizada for a área que esse câncer está acometendo, mais rápida é a sua progressão. Então, eu tenho a região da língua, a região embaixo da língua, uma região muito vascularizada. O câncer consegue crescer muito rapidamente. E aí, a gente entra num problema de saúde pública. Às vezes, a gente tem um problema do paciente não ver aquela lesão.
Eu tenho um paciente que vai ao dentista e o dentista não vê. Eu tenho um dentista que vem, encaminha e demora para ele conseguir um especialista. Então, eu tenho uma soma de fatores que podem justificar o aparecimento dessa lesão. Mas, com certeza, o que eu gostaria de trazer aqui hoje é uma importância da gente criar uma cultura na nossa população de irmos ao dentista regularmente, não só quando estamos com dor. A gente precisa ir para fazer o check-up, mesmo sem sentir nada. Vou para o meu dentista avaliar não só dente, mas as mucosas, os tecidos que fazem parte da boca. Tá tudo bem? Volta no ano que vem para fazer esse check-up novamente. Isso é importante. Uma outra coisa para falar, que assim, cada mês do ano a gente tem uma campanha na área da saúde, né? Mas não é que o câncer de boca só acontece em novembro, é o ano inteiro. Então, na verdade, essas campanhas elas são para chamar a atenção, para não misturar muita coisa, câncer de mama, câncer de próstata, câncer disso, câncer daquilo, né? Mas é uma coisa muito para chamar a atenção, que isso é o todo tempo, né? Tanto o paciente viu alguma coisa diferente na boca, ou até mesmo o colega, desconfiar, né? Com certeza. E aí as entidades como o Conselho Regional de Odontologia, a Secretaria Estadual, a Prefeitura, as universidades, elas se unem em algumas atividades para promover esse conhecimento profissional, chegando então no resultado do paciente. Na próxima semana, na segunda-feira, nós teremos um evento no Conselho Regional de Odontologia que vai ter a participação da Secretaria Estadual falando mais sobre o aplicativo e também um palestrante falando sobre os efeitos tardios, como restaurar. É uma palestra que vai ser extremamente importante na parte da manhã. O credenciamento vai se iniciar às 8 horas ao público acadêmico, ao público dos profissionais, porque é um paciente que vai chegar a todos nós. Se antes a gente perguntava, há 15, 20 anos, se alguém conhecia alguém com câncer, as pessoas poderiam responder que não. Hoje, essa não é uma realidade. A gente conhece alguém que teve um câncer e com certeza esse paciente vai chegar no seu consultório. Seja você estomatologista, protesista, endodontista e ortodontista. Todos os profissionais estão sujeitos a ter pacientes com esse tipo de diagnóstico. Acho que tem mais uma foto, né? Vamos mostrar? Muito interessante. Olha, essa foto não aparece lesão. E aí? Então, essa foto é para mostrar que mesmo sem abrir a boca do paciente, sem ele falar nada, o corpo ele começa a dar alguns indícios de que alguma coisa está acontecendo. Eu tenho a presença de ínguas, aqueles caroços que podem aparecer embaixo da axila, na virilha. Neste caso, para o câncer de boca, vai aparecer principalmente embaixo do queixo e na região do pescoço. Esse caroço ele é persistente, ele pode ser mais endurecido, ele não dói e ele não se move. É um indício de que alguma coisa está acontecendo no corpo, né, na boca daquele paciente. Mais um sinal de alerta importante. E deixa eu falar uma coisa, para quem está assistindo, nós temos os dois públicos que estão assistindo hoje. Nós temos o público da área da saúde e nós temos o leigo. Bom, o leigo, se você está vendo alguma coisa, procure um dentista, com certeza. Eu acho que você não tem que esperar mais por isso, né? E a rede pública também. Mas eu não quero gastar com dentista. Tem a rede pública. Com né? certeza. E o profissional particular, se ele se deparar com uma lesão desse tipo, o que ele pode fazer? Por exemplo, eu trabalho com sono, sou ortodontista, sono, tudo bem. Se eu vejo isso, eu estou com dúvida, quem que eu posso procurar, aonde que eu posso encaminhar esse paciente, como a gente tem a carência de estomatologistas, qual o serviço que eu posso encaminhar um paciente desse? Nós temos duas opções. Nós temos tanto a Universidade Federal, que tem um projeto de diagnóstico tanto clínico e também histopatológico, mas nós funcionamos de acordo com a nossa demanda e capacidade dentro de um serviço público, mas também existe a Sociedade Brasileira de Patologia e Estomatologia, que é a sociedade que nos rege a nossa especialidade, e que no site dela você consegue colocar o estado de interesse e ele vai listar os profissionais credenciados, estomatologistas e patologistas orais, porque as duas especialidades andam lado a lado, tanto a estomatologia quanto a patologia oral. Ou seja, não tem desculpa, né? Não. E nós temos ótimos profissionais aqui no estado, tanto da parte pública quanto na parte privada. E o que você... A gente já está chegando no final da entrevista, mas o que você pode chamar de alerta para quem está assistindo? Para quem está ali, de repente, em casa e precisa prestar...
Mas aí a gente está falando com os dois públicos. O que você, tanto você como a Giovana, o que vocês podem falar de alerta para essas pessoas? Bom, eu falo principalmente para os profissionais. Hoje nós temos uma rede de atenção à saúde bucal dentro do estado de Mato Grosso do Sul, consolidada para o atendimento do paciente que tem lesão de mucosa oral. Então, hoje, ele encontra o atendimento dentro da atenção primária à saúde. A atenção primária à saúde possui fluxo de cuidado ao paciente. Esse fluxo garante que o paciente tenha laudo positivo e que ele possa ser encaminhado para o tratamento o mais rápido possível. Adianto que hoje, no estado, estamos confeccionando a linha de cuidado do câncer bucal, que é um documento que vai basear o atendimento do cirurgião dentista dentro da rede de atenção à saúde bucal pública, mas que o profissional do particular, ele pode utilizar o serviço público de saúde. Isso é muito importante dizer. Hoje, todas as pessoas que estão no estado, todas as pessoas do Brasil, elas têm direito à saúde pública, e essa saúde, ela está preparada para receber o paciente com lesões de mucosa oral e preparada para diagnosticá-lo, seja com câncer de boca ou outras lesões que podem acometer a mucosa oral. Eu acho que estamos todos aqui com o mesmo objetivo: fazer com que esta lesão, essa doença, ela seja diagnosticada da forma mais precoce, para que o paciente sofra menos. Precisamos trabalhar na prevenção, precisamos orientar esse paciente que vai no nosso consultório, que vai no seu para falar de ortodontia, para procurar um especialista em sono, mas que você fale sobre o malefício do cigarro, a importância de se alimentar bem, alertá-lo que feridas na boca podem se tornar esta doença. Então, todos os especialistas de todas as áreas podem contribuir, não só o estomatologista. Lembrando sempre, além da nossa especialidade, nós somos profissionais da saúde. A gente precisa prestar atenção do nosso paciente como um todo. O paciente veio, está com dificuldade de alimentação, está com uma voz rouca, o paciente está com uma ferida, não se lembra, tira uma foto, anota no prontuário. A próxima vez que ele vier, você consegue comparar uma lesão com a outra, veja se cresceu, se diminuiu. E sempre, em caso de dúvida, encaminhe, procure ajuda, porque isso com certeza pode afetar a qualidade de vida do seu paciente. Eu posso colocar as redes sociais de vocês, se alguém tiver dúvida poder tirar? Com certeza. Vamos colocar aqui, e você que está assistindo, de repente não sabe por qual caminho você entra, porque hoje todo mundo sabe o que é Instagram, né? Aí fica mais fácil. E eu vou finalizar com uma coisa aqui que me veio. Eu sou formado há quase 30 anos. E eu lembro que um colega uma vez falou uma coisa para mim, um professor que dava aula comigo, falou assim: Plácido, pode te roubar tudo. Pode levar carro, casa, pode ser o que for. Só uma coisa, nunca ninguém vai poder te roubar. É o conhecimento. Então, mas por que eu estou chamando a atenção? Porque muitas vezes nas palestras, às vezes que olha essa palestra não. É importante aprender mais sobre isso, porque muitas vezes a gente pode salvar uma vida. Com certeza. Eu, no início de carreira, uma coisa que me marcou, eu me formei em 97, então isso foi em 99, um senhor que comecei a tratar dele e da esposa, e ele estava com câncer de língua. Em 6 meses ele morreu. E sabe o que mais afetou a questão do câncer de língua dele? Deu depressão, por conta de deglutir, de comer. Ele não estava avançado, né? Então, a câncer de boca é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Eu falo isso porque eu vi isso, presenciei isso no começo. É muito maior e as pessoas não dão muita importância, na verdade. A gente precisa investir nesse pensamento até para os jovens que estão com o hábito do cigarro eletrônico, achando que é algo extremamente inofensivo. E o que a gente já começou a ter de câncer de boca relacionado ao uso desses dispositivos, está começando. Está começando e infelizmente vai crescer se a gente não conseguir parar essa epidemia, esse hábito que está crescente. Precisamos lutar pelas nossas crianças, pelos jovens que estão com esse hábito. Precisamos focar nos nossos pacientes que sentem alguma coisa estranha. A gente precisa ter o feeling, algo está acontecendo, vou acompanhar esse paciente mais de perto e procurar os órgãos responsáveis. Estou com dúvida, entre em contato com os canais da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, das universidades. A gente precisa buscar os órgãos.
somos poucos especialistas no estado, então a gente precisa se unir. Nós somos uma classe que a gente se une porque a gente pensa que o bem é o paciente. É isso que é importante. Plácido, nós tivemos nos últimos 3 anos 79 óbitos causados pelos CIDs relacionados ao câncer de boca dentro do estado. É alto. Então, muito além dos óbitos, né, como a professora disse, nós temos uma taxa de pacientes que ficam com morbidades, necessitam usar próteses bucomaxilofaciais, dificulta a alimentação, dificulta a fonação desses pacientes. Então, nós precisamos tratar o câncer de boca como um problema de saúde pública emergente e que só nós, cirurgião dentista, sabendo como atuar, qual que é a fase certa de eu atuar, para onde eu vou encaminhar, qual que é o fluxo que eu tenho que fazer com que esse paciente chegue até o oncologista para fazer estadiamento, para fazer tratamento. Só nós temos essa possibilidade de encontrar o paciente no início da doença e também acompanhá-lo durante o tratamento. Então, é muito importante que nós saibamos sobre isso. O câncer de boca, ele mata, mas ele também causa uma morbidade severa na população. E a qualidade de vida, a forma com que essa pessoa convive com os demais, a forma que ela sorri, a forma que ela leva o trabalho, o lazer, é todo modificado por causa dessa doença. Então é importante a gente falar, é importante nós sempre nos intensificarmos nessa discussão. E lembrando, não é só o especialista que precisa saber. Todos nós, sejamos clínicos gerais, sejamos especialistas em diversas especialidades. Nós somos cirurgiões dentistas e profissionais da saúde. Nós precisamos promover saúde ao nosso paciente. E prevenção é o melhor remédio, né? Por isso que a gente usa cinto de segurança no carro. Faça isso também no seu consultório. Gente, obrigado pela presença de vocês duas, tá? E vou tomar liberdade de realmente pedir para enfatizar as redes sociais e os telefones e o site, o aplicativo, né? Para que de repente isso chegue a mais pessoas. E você curte, compartilha e manda isso para o máximo de pessoas que você tiver. E principalmente aquele que gosta, seu amigo que gosta de cigarro eletrônico. Quem sabe pode ser um despertar na vida dele, tá bom? Obrigado, viu, gente? E estamos à disposição sempre que precisar, tá bom? Muito obrigada. E obrigado que você ficou até aqui. Até semana que vem. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.